Amados, mais uma vez é uma alegria, uma honra estar com os irmãos. Que a graça de Cristo seja com cada coração aqui. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Lembrando do abraço e gratidão da filha desta igreja, a congregação presbiteriana do Parque das Flores. Nós somos muito felizes por contar com os irmãos que têm orado e têm sustentado aquele trabalho. 1 Coríntios 15. Versículos 1 Coríntios 15, versículos 35 a 50. Primeiro Coríntios 15, de 35 a 50, assim diz a palavra do Senhor. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato! O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Oremos. Ó Senhor, Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. De certo eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada pra com sua mãe, tal é minha alma pra comigo esperar. Israel, no Senhor, desde
desde agora e para sempre. Amém. De certo eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada pra com sua mãe, tal é minha alma pra comigo espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Realmente, irmãos, é como nos sentimos quando tratamos de assuntos tão misteriosos, tão profundos, como acerca da ressurreição dos mortos. A ressurreição que o Senhor Jesus nos prometeu, que nós aguardamos o seu cumprimento. É algo tão misterioso, tão grandioso, tão intenso, tão profundo, que muitos no passado preferiram uma maneira diferente de abordar este tema, dizendo que talvez Jesus não estivesse falando exatamente de uma ressurreição de corpos, que Jesus estivesse falando talvez de que na ressurreição dele, figuradamente nós ressuscitamos, então a ressurreição já aconteceu. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele passa a responder a esse murmúrio, a essa nova doutrina que estava tomando o corpo, estava se fazendo presente, onde os crentes já não pensavam mais, ou não procuravam pensar mais numa ressurreição futura, mas apenas glorificavam a Jesus que morreu e ressuscitou, e isto basta. Então o apóstolo Paulo, ele passa a responder a essa nova doutrina, falando que a ressurreição dos corpos será real, vai se cumprir de fato como uma ordenança do Senhor. E ele explica no início do capítulo 15, acerca desta verdade, que os mortos ressuscitam sim, porque Cristo ressuscitou. Se os mortos não ressuscitassem, Cristo também não ressuscitaria, pois a ressurreição de Jesus é sim a garantia da nossa ressurreição. E ele passa então a abordar, nos versículos anteriores aos que nós lemos, a importância de dizer que há sim ressurreição dos mortos, porque Cristo ressuscitou e nos garante isto. E se Cristo não ressuscitou, não há sentido algum na nossa fé, por esperarmos em algo que ficou apenas no passado. E ele chegou a dizer no versículo 20, que se Cristo não ressuscitou, no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele disse no versículo 19, que ter esperança em Cristo apenas para esta vida, é não ter mais esperança, porque o que o Senhor preparou para nós, foi justamente a compra da nossa vida eterna, pelo sangue de Cristo, que foi confirmado em sua ressurreição, para que nós vivêssemos ressurretos para sempre com Cristo. Acontece, meus irmãos, que mesmo com essas palavras, com esse ensinamento que o apóstolo deu no início do capítulo 15, ainda havia pessoas que insistiam em dizer, não pode ser, não pode haver ressurreição de mortos, porque, veja bem, o corpo, ele vai ficar na terra, não tem como, o corpo vai se decompor,
Não tem jeito. E aqueles que foram queimados, então viraram cinzas, e o vento levou. E outros que foram trucidados, devorados por animais, como assim vão ressuscitar? Então eles diziam que era melhor pensar como os gregos de então, que o que importa é a alma, o que importa é o espírito que em nós está, que somos nós, e que o corpo como prisão da alma, o corpo como casca da alma, ele é desprezível, não tem importância alguma, ele que se perca. Mas o apóstolo Paulo insiste em dizer que é importante sim a doutrina da ressurreição, e ele chama, no que nós lemos no versículo 35 em diante, os seus altercadores, ele os chama de insensatos. A palavra é realmente muito forte. Tolo, tonto, sem noção. Aquele que não acredita que Deus pode ou que Deus fará a ressurreição dos mortos. Bem, meus irmãos, será que isto é apenas um tema intrincado, um tema complexo, que de repente a gente poderia deixar para uma escola dominical, onde nós tratamos mais acerca de teologia sistemática e de doutrinas complexas como escatologia, a doutrina das últimas coisas? Será realmente que há proveito em se falar e se insistir isso? De fato há. Por quê? Desde o início da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo falava acerca da vida da igreja, de como é importante a igreja viver na presença de Cristo, de como é importante a igreja se livrar dia após dia dos seus pecados, se santificando ao Senhor. E ele fala sobre determinados erros e costumes maus que havia na igreja de Corinto. E ele falando e repetindo, ele falando e redarguindo e contradizendo muitos e muitos erros, ele finaliza chegando ao penúltimo capítulo de sua carta, falando sobre ressurreição. Posso lhes dizer, irmãos, com toda a segurança, de que ele deixou o melhor para o final, de que ele deixou o mais importante para o final. Por isso, o apóstolo que fez questão de trabalhar essa questão, não apenas para conhecimento da igreja, mas para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja confortada, para que a igreja seja confirmada no Senhor. E assim também hoje, nós haveremos de falar sobre esse assunto, não meramente por curiosidade, porque curiosos haviam muitos e sempre há, mas como a certeza de que Deus quer nos revelar a sua vontade, de que Deus quer se fazer conhecido a nós. Vejam bem, irmãos, que assim que o apóstolo chama essas pessoas, ou essa pessoa que figuradamente está contrariando, ele chama de tolo, ele passa a explicar que há sim ressurreição dos mortos, apesar do corpo falecido, envelhecido, desfeito, desfigurado, decomposto, feito cinzas ou jogado ao vento. Há sim esperança de ressurreição, há sim certeza de ressurreição. E ele dá os exemplos iniciais dessa nova explicação, a partir do versículo 35, quando responde a pergunta: como ressuscitam os mortos? Logo nós esperávamos que ele dissesse: o corpo ressuscitado será assim, e será dessa e dessa maneira. Mas vejam que o Senhor não está usando o seu apóstolo para esclarecer as curiosidades que nós geralmente temos, mas para dizer o que nós precisamos saber. E ele diz que, usando o exemplo do trigo ou de qualquer outra semente, que a semente guarda em si tudo o que um dia haverá de ser a planta feita.
tudo está ali na semente. Não meramente como um projeto, mas está contido ali. E que dessa maneira pode ser tratado, trabalhado, o conceito de que também este corpo que nós temos, esse velho corpo, esse nosso corpo frágil, defeituoso e doente até, ele é sim semente de um corpo que Deus haverá de fazer por ele, de um corpo ressurreto. O apóstolo vai falar do trigo, falar acerca da carne dos animais, e ele diz que a carne dos animais, das aves, dos peixes, levando-nos de volta para a criação, quando foram criados os animais, os peixes, e falando mais acerca também da criação dos corpos celestes, das estrelas, do sol, da lua. Por que, irmãos, é que o apóstolo está tratando disso? Que embora haja alguma conexão, a gente vê que há conexão, mas não é uma conexão tão clara. Porque, como assim? O meu corpo vai ser parecido com o sol? Como assim? O meu corpo vai ser parecido com uma planta? Como assim? O que ele quer dizer com isso? Ah, irmãos, mais do que explicar como será o nosso corpo, que é a dúvida que está no coração do curioso, ele está dizendo acerca da certeza da ressurreição. Todo cristão que assim se diga cristão, crê que Deus criou o mundo. Se há algum que se diga cristão e não creia, não merecerá tal nome. O que ele está dizendo é que Deus criou as plantas, as sementes, os animais, os corpos celestes, e tudo o que há, Deus criou. Você crê? Você crê ou não crê? E como então que você não crê que Deus fará do seu corpo morto e destruído um novo corpo ressurreto em poder e glória? Qual é a dificuldade que Deus tem para fazer isto? Se Ele é o Criador de todas as coisas, se Ele do nada fez tudo o que existe, não que o nada fosse uma matéria inicial, não havia nada mesmo, a não ser a sua vontade, o seu poder, o seu querer. Se nós cremos que o Senhor criou tudo quanto existe, não podemos ter dúvidas de que Ele fará, sim, a ressurreição dos mortos. Essa esperança é bendita, essa esperança é segura não numa expressão, de uma metáfora, de uma figura, de uma espiritualização do conceito, mas do poder de Deus, que nós dizemos que cremos. Há uma dificuldade aqui, porque nós caminhamos dia após dia naquilo que vemos, e é comum nós entendemos que aqui é o nosso lar, aqui é a nossa terra, aqui é o nosso planeta, é onde nós cultivamos nossos relacionamentos. Mas quer Deus nos mostrar que Ele nos prepara para algo maior, para algo superior, que aqui é apenas a antessala da eternidade, que aqui é apenas o começo do começo, que aqui é apenas a semente do que havemos de ser. Muitas vezes nós estamos envoltos em nossas dificuldades, e nossas orações são muito focadas nos nossos problemas atuais. E nós dizemos ao Senhor: por favor, nos livra da doença, nos livra da dor, nos livra da dificuldade, nos livre dos problemas. Mas Ele está indicando que isto aqui é passageiro, ainda que Ele nos livre, de fato nos livra, que Ele nos guarde, e de fato nos guarda, mas haverá um momento em que nós vamos morrer, porque assim como a semente, para que seja uma planta, ela tem que deixar de ser semente, ela tem que morrer.
Também é necessário que o crente entenda que a nossa eternidade vai se confirmar, vai se concretizar após a nossa morte. E se nós apenas pensamos em Deus para esta vida, como dizia o apóstolo, nós estamos limitados por demais em nossa fé, em nossa esperança. Se ao olharmos para um caixão, para um enterro, e isso nos trouxer tamanha dor, tamanha tristeza, a ponto de desanimarmos da nossa vida, é porque nós não compreendemos que era necessário que ocorresse a morte, porque Deus assim o quis. Ficamos protelando o mais que podemos, né? Vamos aos médicos, pedimos orações à igreja. É correto, nós devemos nos cuidar, nada contra. Mas o que é importante que se veja é que o Senhor reservou o melhor para o final. O crente pode e deve caminhar para a morte de forma altaneira, de forma confiante, na certeza de que é, sim, necessária para que nós tenhamos, enfim, com a separação do corpo, um dia, o retorno a Ele, mas não mais o corpo como foi visto no início, mas um corpo transformado. Quem fará isso? O mesmo Deus, Criador do céu e da terra. Você crê que Ele cura doenças? Você crê que Ele resolve problemas momentâneos? Eu também creio. Pois agora você precisa ir além na sua fé e crer que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. E crer que nossa esperança não é apenas num céu incorpóreo, onde as almas aguardam. Ali não é o final. Ali não é o final. Ali é apenas o estado intermediário. Deus prepara para nós algo muito maior. De tal maneira que na continuação do capítulo 15, o apóstolo Paulo chega a dizer: ó morte, cadê tua força? Ó morte, cadê o teu ferrão? Perdeu sua força, por quê? Porque a morte acaba sendo um mero instrumento para adiantar o nosso encontro com Cristo, até que nós nos encontremos todos, corpo e alma, na ressurreição dos mortos, para nunca mais morrermos. É preciso que isso seja dito, é preciso que isso seja mais uma vez inflamado em nossos corações, porque se o nosso olhar ficar o tempo todo restrito a isso, então nós vamos procurar qual é a igreja, ou qual a filosofia, ou qual a ideologia que nos der uma vida melhor aqui. E certamente, irmãos, há muitas promessas que este mundo dá de maiores confortos do que o que nós como cristãos temos esperado nessa vida. Mas é importante que o crente tenha a segurança que o Deus Criador, o Criador dos animais, das plantas, o Criador do sol e da lua, o Criador das estrelas, Ele garante a ressurreição dos mortos. Ele fez o homem corpo e alma, ou corpo e espírito, como queira. Ele fez. Por quê? Porque assim nós passaremos a eternidade, em corpo e alma, na presença do Senhor. Bem, então, nessa sequência do que o apóstolo está demonstrando, ele diz que semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Irmãos, há algo maravilhoso num enterro de crente, porque quando nós estamos no enterro de crente, nós ouvimos louvores, orações, e a palavra de Deus é falada com a ternura de quem aguarda o retorno do Senhor, com a ternura de quem aguarda a ressurreição dos mortos. E então, nós
temos ali naquele momento o conforto, temos ali naquele momento o Consolador, o Espírito Santo agindo em nossos corações. Contudo, nós sabemos que, apesar disso, aquele corpo que foi deixado naquele cemitério está se decompondo, está se degradando, está apodrecendo. E por isso o apóstolo diz assim: é desonra, é desonra. A gente nem olha, né? Porque fica lá escondido para que ninguém veja. A gente imagina. E aqueles que têm contato com os restos mortais confirma que de fato assim é. Desonra. A morte que traz esse sentimento de nojo, de tristeza, de luto. Mas ele diz que essa semeadura é necessária. É necessário que assim seja. Então, quando alguém diante de um caixão diga assim: nós fizemos o melhor que pudemos, mas Deus quis assim, é a maior das verdades. Deus quis assim, sim. Porque não apenas na necessidade de se cumprir a palavra dita a Adão, que quando comesse o fruto proibido, a morte entraria de fato nesse mundo e faria parte da nossa existência. Mas mais do que isso, todo enterro de crente é de fato uma semeadura, porque ele está sendo deixado ali, aguardando o momento de se levantar. Parece louco, não? Parece absurdo olhar um enterro dessa maneira. Mas essas coisas que parecem loucas aos homens, e Deus faz, e Deus transforma, na maior das alegrias. Porque Ele diz que ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão. É verdade. Pode acreditar. Pode dar a sua vida por isso. É a verdade. Então, tendo, irmãos, essa segurança de que a ressurreição está firmada na palavra do Criador, que faz de uma simples semente uma planta feita, o apóstolo Paulo passa então a considerar em algumas coisas que fazem parte dessa ressurreição. A ressurreição marca a continuidade e também marca a novidade. Há sim uma continuidade. As pessoas que não creem na ressurreição ou que não se dão conta disso, essas pessoas elas costumam falar: quando eu morrer, eu jogo meu corpo em qualquer lugar, o corpo não tem problema nenhum. As pessoas até falam assim, né? Mas não é assim. Tanto que em nossas confissões, tanto que em nossa prática litúrgica, tanto que em nossa prática acerca dos cultos, quando nós não são cultos fúnebres, são cultos a Deus, mas que se referem à morte de alguém, nós falamos no culto que deve ser dado todo respeito, toda a dignidade ao corpo daquele que foi conduzido, que está sendo conduzido ao cemitério. Por quê, meus irmãos? Porque há sim uma continuidade. É claro, se você olhar a semente e você olhar a planta, não dá para ver muito bem essa continuidade, né? Como assim? Cadê? Onde está a folhinha? Onde está o caule? Onde está? Está tudo ali. Há sim uma continuidade. Irmãos, eu quero que os irmãos frisem muito bem em seus corações que quando estivermos na glória, tudo isso aqui for passado, não será esquecido. Não será esquecido. O pecado será totalmente eliminado da nossa vida, é verdade, mas as nossas lembranças ficarão. O que nós vivemos aqui é sim um ensaio, é sim um primeiro gosto
daquilo que teremos da eternidade. Aqui, Deus é o nosso Criador, lá também o será. Aqui, Cristo é o nosso Salvador, lá também o será. Aqui nós entoamos louvores a Jesus, lá também nós entoaremos. Aqui nós buscamos a comunhão com Deus, e lá a comunhão será plena. Entende, irmãos, que há sim uma continuidade? Não é algo assim como se fosse apaga tudo e começa outro. Não! Quando nós louvamos aqui ao Senhor, é um ensaio para a eternidade. Portanto, caprichem, meus irmãos, caprichem, porque logo, logo estaremos junto aos anjos, louvando o Todo-Poderoso. Há sim uma continuidade. Nós não sabemos de que modo, porque o apóstolo não nos explica. Vejam que quando ele menciona que ele teve uma visão do céu de Deus, ainda não da ressurreição, apenas do céu de Deus, que ele pôde contemplar um pouco da vida das almas na presença do Senhor, ele já veio dizendo que não podia mencionar de tão bom que era. Se as almas que estão ainda separadas de seus corpos vivem numa tremenda emoção e felicidade e comunhão com Deus, de tal maneira que não é possível dizer, porque nós não compreenderíamos, não sei nem se enlouqueceríamos. O que será então de quando estiver corpo e alma de todos os eleitos do Senhor, reunidos de toda a face da terra, de todos os tempos, juntos num só louvor? É indizível, irmãos. É indizível. É algo que o Senhor reservou para o final, mas nós podemos ter alguma ideia. Quando você adora ao Senhor, e o faz com todo o seu coração, e o faz com toda a segurança de sua alma, você sente um pouquinho disso, não sente? Você sente a segurança de que Ele está com você, de que nada poderá te arrebatar das mãos dEle. Isso começa aqui. Você está unido com Cristo a partir de hoje. A sua ressurreição não virará uma página totalmente nova, mas continuará essa linda história que começa aqui. Há continuidade, sim. De que modo? As suas profissões, os seus dons e talentos, de que modo o Senhor vai usar isso na eternidade? Eu não sei, não me pergunte, mas tenha certeza que tudo o que ocorre aqui é preparo do Senhor aos seus servos, aguardando o amanhã, aguardando a eternidade. Acredite, acredite, nós não pretendemos e não podemos pretender esquecer o que se dá aqui. Pelo contrário, estarão sempre as marcas nas mãos e nos pés do nosso Senhor, mostrando que Ele morreu por nós, que Ele garantiu a preço de seu sangue a nossa eternidade, o perdão de nossos pecados. É preciso que se veja que haverá continuidade, sim. Por outro lado, meus irmãos, também o apóstolo está falando de que haverá uma grande novidade. Porque podemos dizer, como disse Moisés no Gênesis, que o homem foi feito alma vivente. Mas esse segundo Adão, que se expressa primeiramente em Jesus Cristo, é espírito vivificante. É espírito que dá vida, espírito que exala a vida, espírito que promove a vida. E assim, que quando unidos com o Senhor na eternidade, teremos esta vida que ainda não conhecemos. Temos apenas um pequeno traço aqui, mas que se revelará de forma ainda mais exaltada, mais excelsa do que nós podemos imaginar. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam.
A palavra de Deus nos revela que a nossa leve e momentânea tribulação tem peso imenso e infinito de glória e de graça. Irmãos, quantos vivem nessa terra almejando talvez uma riqueza, uma prosperidade, ou um vigor, ou uma longevidade, e almejam o melhor que esse mundo pode lhe dar. Quando tudo isso aqui não faz o menor sentido se comparado com o que Deus preparou para você. Conta-se que no tempo em que o regime comunista perseguia e matava cristãos, que havia um certo soldado que havia reunido diversos cristãos para serem executados, e que quando ele faz a mira para o fuzilamento, então o comandante que estava para dar a ordem do tiro, ele dá uma palavra final: se algum de vocês quiser voltar atrás, abandonar essa religião, esse seu cristianismo que valor nenhum tem no pensamento dele, pode fazer agora, estará livre. E conta a história, não sei se é real, mas ela tem tudo para ser. E conta a história que um rapazinho que estava entre os cristãos levantou a mão e disse: eu estou fora, eu saio, eu não quero mais saber, eu não quero morrer. E se compromete a abandonar o cristianismo e volta para o seu dia a dia, para os seus afazeres. E então, o comandante, ele brada para que seja iniciado o fuzilamento: fogo! Mas o soldado, ele sai de trás do seu armamento, que estava já em posição de tiro, e ele diz: eu quero morrer no lugar daquele que saiu. Eu quero morrer no lugar daquele que saiu. O comandante não entende, porque era um dos seus mais fiéis soldados. E ele diz assim: por que você toma essa atitude tão louca? Você não é assim, você agora é cristão? E a resposta do soldado é: agora eu sou, porque ao olhar pela mira do meu rifle, eu via uma coroa sobre cada um dos que serão mortos, e se ele não quis a dele, eu quero. Não sei se isso aconteceu de fato, mas será de fato uma excelente figura, porque Deus tem uma coroa para cada um dos seus filhos. Nação real de sacerdotes, gente que o Senhor escolheu para a sua exclusiva propriedade, filhos e filhas do Altíssimo, príncipes e princesas que reinarão com Cristo por toda a eternidade, com seus corpos ressurretos. Eu queria, irmãos, poder falar com maior eloquência, eu queria poder falar com muito mais grandeza desta enorme verdade, mas me falta inteligência para tanto. Mas que Deus confirme essa mensagem em seu coração, que você, crente, tenha os olhos voltados para o autor e consumador da sua fé, e saiba que esta vida aqui passa, seja 100 anos, ou 20, ou 10, ou um dia, não sei, mas ela passa. Mas você pode, no seu leito de enfermidade, olhar com confiança, porque aquilo que você viveu aqui com Cristo jamais será esquecido, e aquilo que você viverá com Cristo jamais se conseguiu narrar, de tão maravilhoso que será. Creia, porque quem crer verá a glória de Deus.
Que Deus abençoe, queridos. Amém.